gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, vamos ter então a nossa primeira oração deste culto, né? Oremos todos. Santo e soberano Deus, Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos agradecidos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de podermos estar unidos em espírito e em verdade com o objetivo de ouvirmos a santa palavra do Senhor. E nós pedimos a bênção do Senhor em favor de cada filho do Senhor que vai estar conectado para se alimentar ou alimentar sua alma dessa palavra que o Senhor nos manda, ó Pai. Então nós agradecemos por esta oportunidade, pedimos que o Senhor nos dirija, nos oriente, nos inspire e que assim todos nós possamos ser edificados e o nome do Senhor seja glorificado para sempre. E é no nome do Senhor Jesus Cristo mesmo que nós pedimos as bênçãos e agradecemos ao Senhor desde já, ó Pai, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos com a Bíblia aberta aqui em São Mateus capítulo 5 e nós leremos a partir do versículo 13, não é? Lembrando que esta programação é uma gentileza do Tabernáculo da Fé, que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, e em Campinas, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, Parque Shalom. Aí na descrição do vídeo estão então os dias e os horários dos cultos, né? E nós convidamos a todos vocês que desejarem estar conosco em nossas reuniões presenciais. Vocês são bem-vindos, né? É claro que nós estamos em tempos de restrição e não poderíamos receber grande multidão na igreja, não é? Mas é certo que no caminho estreito você não precisa ficar preocupado que não se encontrará grandes multidões, não é? Então, se é um ou outro que queira nos visitar, lá nós temos todos os cuidados exigidos e necessários, é claro, que são o uso de máscaras e a higienização com álcool gel, o distanciamento, né? Ali certinho entre os bancos. Então você não corre nenhum risco, assim, humanamente falando, né? Claro, de estar ali conosco e participar dos nossos cultos, né? Presenciais. Mas aqui no virtual também o Senhor Deus tem nos abençoado muito
e eu acredito que todos nós somos edificados também através desses cultos virtuais, não é? Muito bom, então, já citei a Escritura, São Mateus capítulo 5, versículo 13, e agora nós vamos ter a nossa parte de louvores, de adoração ao Senhor, e depois teremos a oração da fé também, a oração intercessória, a corrente da oração, né, em favor uns dos outros, e também a leitura da mensagem, que é a mensagem obra-prima, a qual está em apreço, não é? Vamos cantar agora, vamos adorar o Senhor então, depois a gente volta com a leitura bíblica. Cantemos ao Senhor e adoremo-no. De bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças do céu obterão. Sim, chuvas de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Cantai outra vez, cantai, novas de amor e vida, pois eu nelas encontro paz, novas de amor e vida, belas sublimadas, puras e inspiradas, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vem Jesus Cristo a todos dar, novas de amor e vida. Dai ouvidos ao seu chamar, novas de amor e vida. Salva todo crente,
salva livremente. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vós, ó crentes, a voz alçai, novas de amor e vida. Vós, ó anjos, também clamai, novas de amor e vida. Cristo, Rei da glória, dá-nos a vitória. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino has de ter, ó amigo? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com a alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os salvos remidos por Cristo poderão ter entrada no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte,
hoje qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ouve a voz, Jesus te chama. Volve já, ó pecador. Ouve a voz de quem te ama. É Jesus teu Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória. Abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória. Vais obter a salvação. Os prazeres do pecado não trarão conforto ou paz. Só Jesus, o Mestre amado, tua alma satisfaz. Deixa entrar o Rei da Glória. Abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória. Vais obter a salvação. Hoje ainda a graça existe para ti, ó pecador. Deixa teu viver tão triste. Venha agora ao Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória. Abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória. Vais obter a salvação. Amém. Graças a Deus, que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, que seja para a honra e glória de seu santo e bendito nome, não é? Vamos então aqui agora à leitura bíblica e depois nós teremos a oração. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar agora? Vamos fazer a corrente de oração. Você que está do outro lado aí, ora também. Não vai só esperar ou só ouvir a oração. Você vai orar também, vai pedir em favor uns dos outros, né? Vamos fazer isso porque é muito importante para todos nós. Senhor Deus, Pai de misericórdia,
Mais uma vez, nós estamos com os olhos fechados e desta vez é uma oração intercessória, uma corrente de fé para nós suplicarmos ao Senhor em favor uns dos outros. E o Senhor é conhecedor, ó Pai, da necessidade de cada um. O Senhor sabe da vida de cada um, ó Deus. Por mais pequeno que sejamos, o Senhor conhece-nos e sabe todas as coisas. O profeta desta era disse que o Senhor sabe quantas miligramas uma pulga tem de sebo e também sabe quantas vezes ela pestanejaria durante sua vida. Quer dizer, são coisas tremendas que nos revela, nos faz entender um pouquinho mais da onisciência de Deus, não é? E o Senhor que é conhecedor de todas essas coisas, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor pode dar a bênção da saúde, da cura divina, da solução dos problemas e da vitória aos teus filhos, ó Pai. E nós rogamos tudo isso humildemente e te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Então, meus queridos irmãos, vamos dar uma olhadinha aqui na escritura que acabamos de ler. Depois nós vamos para a mensagem, né? Ele falou aqui sobre o sal, né? Ele disse, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, não vai prestar para nada, não é? Pode ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ele tem a sua função de colocar sabor nos alimentos. E se ele não colocar sabor, então ele tem que dar gosto, né? Então ele pode ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí no verso seguinte ele diz, vós sois a luz do mundo, aqui, esse é o 15, né? Não, no 14. No 14 aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, se você tem uma cidade edificada sobre um monte, você a vê de longe, vindo a distâncias de automóvel, às vezes você já vê as luzes acesas da cidade, porque ela está não em um vale, mas em cima de uma parte alta, no monte, né? E tudo isso que ele está falando é para caracterizar a vida dos seus crentes, daqueles que creem nele, não é? Então ele disse aqui, e também não se assenta, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, embaixo da mesa, embaixo de algum lugar assim, não é? Mas sim no velador, numa parte alta, onde fica bem exposta, para que então possa iluminar toda a casa, não é? Se colocasse embaixo da mesa, a casa ia ficar completamente em sombras, não é? Então, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Agora vem o 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, vamos fazer uma rápida meditação aqui, não é? Não é nenhuma surpresa para ninguém que as pessoas mundanas não gostam de crentes. Isso aí sempre foi assim, né? Os crentes, verdadeiros crentes, são zombados, são criticados, são bulinizados, não é? Porque agora tem essa palavra nova. Então, antigamente não tinha, não existia, né? Eles caçoavam dos crentes e não se sabia que nome podia dar aquilo, né? Mas então não é nenhuma surpresa para ninguém que o mundo, as pessoas mundanas que não creem no Evangelho, não gostam de crentes, né? Agora, em outra escritura, o Senhor Jesus Cristo já disse também, nós já lemos, aqui mesmo em programações anteriores, que nos últimos tempos eles até nos entregariam nas mãos das autoridades, porque não gostam
não tem nenhuma afinidade com os crentes, os homens e as mulheres mundanos, não é? Não tem nenhuma afinidade com os crentes. Mas agora aqui ele está dizendo assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, então vocês são aquela cidade que está edificada sobre a montanha, né, sobre o monte. Ou então o candeeiro que está em cima do velador, né? E ele diz, então assim resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então agora aí parece que tem um aspecto invertido, não é? Porque em que momento então que as pessoas mundanas gostam de crentes? Se você ficar convidando eles para ir na igreja, eles vão, desculpe a expressão assim, né? Uma expressão popular, folclórica, eles vão espanar com você. Se você ficar convidando muito ele para ir na igreja. Que coisa, né? Cada um tem a sua religião, deixa cada um seguir a sua. Mas é porque esses que assim dizem não seguem nada. Não tem nenhuma, né? Mas então, em que tempo em que momento que eles poderão glorificar o vosso Pai que está no céu ao ver as vossas boas obras, não é? Porque crer no Evangelho é uma das melhores boas obras, mas disso eles não gostam. Então, do que eles gostam? Eles gostam de vender para você, fiado, se for o caso, porque eles sabem que você que é um cristão, existe muito crente que não honra o nome que leva, não é? Também não paga. Mas o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, não faz dessa maneira. Então eles gostam muito de vender para você, fiado, porque eles sabem que é dinheiro garantido, é dinheiro em caixa. Nisso eles gostam de crente, né? E se, por exemplo, a pessoa vai vender uma casa, né? Vai vender uma casa e está negociando e põe lá e a pessoa vem ver, liga ou pergunta alguma coisa, alguma informação, diz, não, essa casa aí é assim, ela tem supermercado perto, ela tem farmácia perto, não é? Ela tem uma pracinha para as crianças brincarem perto, e o vizinho ali também são crentes, né? Aí sim, eles acham interessante e proveitoso ter um crente por perto. Na hora de vender a casa, então, se o vizinho for crente, aí eles vão aproveitar-se desse qualificativo dos crentes para dizer, não, é um lugar bom, não tem gente bagunceiro, né? Então é isso. E ele disse aqui, aí então, se eles veem as vossas boas obras, aí eles glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Porque quando um crente paga corretamente as suas dívidas, ele não está fazendo nada mais que a sua obrigação. Aliás, seria obrigação de todos, não somente os crentes, né? Seria obrigação pagar as suas dívidas, cumprir os seus deveres, cumprir os seus tratos de todas as pessoas. Mas as pessoas que não são cristãs não têm responsabilidade, são irresponsáveis, então é por isso que elas não cumprem seus tratados, né? E não dá para se confiar em ninguém. Mas enfim, vamos ficar com isso aí, observando então os interesses das pessoas que não são da luz, porque ele está dizendo aqui, em todo tempo resplandeça a vossa luz. Ele estava falando isso para os discípulos dele, né? Para os discípulos dele. Então, vamos deixar isso aqui assim, para nós entrarmos na mensagem, a qual está em apreço, como já foi dito, né? Que é a obra-prima. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 49. E ele estava falando, vocês que acompanharam a última programação, vocês se lembram que ele estava falando sobre Miguel Ângelo, não é? Sobre a estátua de Moisés. Então vamos aqui. E ele, como qualquer grande escultor, tomaria a sua obra-prima
Agora, primeiro, ele tinha uma obra-prima de si mesmo, mas ele viu que a obra-prima estava sozinha. Isso ele está falando não de Miguel Ângelo, ele está falando de Deus, né? O irmão Branham está falando do Senhor Deus. Ele tinha a sua obra-prima de si mesmo, mas ele era sozinho. E aí então agora ele feriu a obra-prima, atingindo-a de um lado e trouxe uma companheira. Então o profeta está fazendo um paralelo aí, né? Que na verdade Miguel Ângelo não feriu a estátua de Moisés, não golpeou, melhor dizendo, né, a estátua de Moisés no joelho. Ele foi acima, né, um pouco. Então isso daí são coisas mais ou menos feitas em tipos, não é? O profeta de Deus mostra muito os tipos para nós das coisas reais, né? Então, quando ele disse, fala, Moisés, ele deu a martelada ali na coxa da estátua de Moisés. E aí ele diz aqui, então, assim, quando o Senhor Deus viu a sua obra-prima, vou voltar um pouquinho aqui, né? Ele feriu a obra-prima, atingindo-a de um lado e trouxe uma companheira. Então, olha isto, correndo em paralelo. Quando Deus não queria ficar sozinho, ele começou a fazer a sua criação, né? Que é o mundo que existe hoje, e mais especificamente a obra-prima que foi o ser humano que ele criou. Mas só que aí a sua obra-prima também estava sozinha, né? O Adão estava sozinho. Então o que fez Deus? Feriu do seu lado, fez com que ele dormisse um sono profundo, e feriu do seu lado e tirou dali a sua companheira, né? Olha o paralelo que vai correndo assim perfeitamente, né? E agora, ao fazer os dois, ele os coloca como qualquer grande escultor, em um lugar que seja bonito. Porque o escultor, quando ele vai fazer a apresentação da sua obra, ele vai em algum lugar, em algum shopping, não é? Algum lugar assim, onde que é frequentado por pessoas, assim, da elite, principalmente, não é? E aí, então, ele vai fazer a sua exposição ali. Então, ele está dizendo aqui que, da mesma maneira, Deus teria também que colocar a sua obra-prima em algum lugar bonito. Um escultor não faria uma grande obra-prima e então a tomaria e a colocaria em um beco, em qualquer lugar, ou então colocaria ela embaixo da mesa, deixa lá embaixo da mesa guardada, lá junto com as tralhas, né? Não, isso não seria a forma que Deus faria para fazer-se conhecer a si mesmo. Porque, na verdade, Deus quer que nós o conheçamos. E é por isso que ele disse, em todo tempo, resplandeça as vossas luzes. Quer dizer, para que as pessoas que passarem, que observarem, que virem, saberão que ali está uma obra-prima. Ali está uma pessoa de primeira qualidade, não é? E aí então glorificará o escultor, que é Deus, né? É isso aí. Em qualquer lugar, ou esconderia atrás do edifício. Ele não faria isso, né, o escultor. Como nosso Senhor nos disse, um homem não acende uma candeia e a coloca embaixo do alqueire. Quando nós nos tornamos as obras-primas de Deus, nós não nos escondemos em um beco, em alguma parte, nós temos que alumiar. Então, vemos isto, que depois que ele fez a sua obra-prima, ele colocou aquilo aqui em cima, na terra, e a colocou no lugar mais bonito que havia, no jardim do Éden.
Ele colocou a sua obra-prima, os dois sendo um, no jardim do Éden, como isso deve ter lhe agradado, que ele viu que essa obra-prima era boa. Depois disso, nós encontramos que ele descansou, ele se agradou muito de sua obra. Então, nós vamos seguindo aqui o pensamento, não é? Depois que ele criou todas as coisas, por último ele fez a sua obra-prima, que era o ser humano. E a Bíblia diz assim: no primeiro dia criou Deus tal coisa, no segundo dia criou Deus tal coisa, no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto, e no sétimo dia, então, criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E depois disso ele descansou, não é? E é bom que se lembre, que se diga, porque tem muitos que podem não saber, não é? Ou possam não saber. Esses dias não foram dias de 24 horas, não. Esses dias que a Bíblia diz lá em Gênesis foram dias de 1000 anos. Aí se você assustar um pouco, falar, mas isso é certo? Não é? É certo. São Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. E 1000 anos para nós, lá nas cartas de São Pedro ele disse isso. E 1000 anos para nós para Deus é como um dia de ontem que se passou. Então, quando ele terminou a sua obra-prima, aí ele descansou. No sétimo dia, então, ele descansou no sétimo milênio de fazer, descansou de construir, né, a obra. Agora recordem que, na minha opinião, a obra-prima é o golpe que estragou o monumento de Moisés, obra-prima de Miguel Ângelo. E foi o golpe que cortou um lado de sua obra-prima que trouxe a noiva. E agora nós o vemos como uma família, obra-prima no Jardim do Éden. Quão bonito aquilo era! E aquilo lhe agradou de tal forma até que ele descansou. Agora não vou construir mais nada. Está tudo ok, está tudo certinho, né? Então, ele descansou. Então ele disse, eu descansarei. Mas enquanto ele estava descansando e confiando em sua obra-prima, o seu inimigo veio e encontrou a essa grande obra-prima e ele, por engano, ele rastejou sob as paredes do jardim. Então ele arruinou esta linda obra-prima. Ele a arruinou de tal forma que ela caiu. Agora estou tentando observar aquele relógio. Tem nada a ver com a obra-prima, né? O relógio lá que está marcando a hora de parar, né? Estou tentando observar aquele relógio e pedi a Mike, meu sobrinho, para tocar aquele sino daqui a 30 minutos. Mas ele não está tocando. E eu já gastei 30 minutos. Mas nós continuaremos mais um pouquinho, vem? Agora, eu não quero quebrar estas regras. Eu fiz estas regras, vem? E aqui está se rompendo a sua própria regra de respeitar o horário, né? Agora observe. Então, esta obra-prima, quando Satanás apanhou o enganador, rompeu através das paredes e ele estragou essa obra-prima, porque esta foi a maneira pela qual ele o fez. Como ele fez isto? Um
bem, eu entrarei em mais detalhes sobre isto. Como ele fez? Essa obra-prima estava cercada pela palavra, a palavra de Deus, e a obra-prima, ela mesma, a família, foi fortificada através dessa palavra. Mas a parte rompida que foi quebrada do original foi além daquela parede e deu a Satanás uma chance para arruinar aquilo. E agora, como vocês sabem o que creio destas coisas, então não terei que dizê-las, mas a obra-prima foi quebrada. Porém, o grande escultor, quando ele viu a queda de sua família, a obra-prima, ele não a deixou ali deitada com as faces inclinadas e arruinadas. Ele foi agir imediatamente para construir aquilo outra vez. Ele não quis que ela perecesse, ficando ali todo o tempo, porque ele é Deus e ele não será derrotado. Então, se a sua obra-prima fosse derrotada, isto significaria que Deus teria sido derrotado. E esses dias eu estava falando sobre isso lá na igreja. Os irmãos que estão ouvindo agora lembram disso, que eu disse, o nosso irmão José Paião tinha lido um destaque na mensagem, que o profeta diz que aquele que está em Cristo não pode falhar. Isso não significa cometer falhas. É um outro aspecto isso aí, né? Cometer uma falha, nós cometemos a cada minuto falhas. Mas isso quer dizer assim, o que está em Cristo não pode falhar, é falhar no final da história, do assunto. Não vai falhar. Porque se você está dentro, se você é a obra-prima de Deus, está dentro do quadro dele, da escultura dele, e você falhar, significa que Deus falhou. Ele não conseguiu concluir a sua obra. Então, você não pode falhar se você está dentro do quadro de Deus. É isso que o profeta está dizendo. Não é que você não comete falhas. Cometer falhas você comete. Mas falhar em não chegar até o final, desviar-se da fé, abandonar a Deus, abandonar a sua palavra, não, isso você não fará, porque você está dentro do quadro de Deus, do escultor chefe, não é? Que é o Senhor nosso Deus lá. Bom, então, ele não será derrotado, Deus, não será derrotado. Então, ele foi trabalhar imediatamente e começou a construir outra vez, em sua própria imagem, um homem. Agora, encontramos que o mundo antediluviano veio e destruiu a coisa toda, porque os pactos que foram feitos condicionalmente. E se não fizeres isto, que o homem não podia guardar um pacto, ele simplesmente não pôde fazê-lo. Não há nenhuma maneira de modo algum. Na entrevista, há poucos minutos atrás, eu estava falando com uma pessoa que está presente agora, numa sala, e disse, mas, irmão Brana, eu tenho tantas coisas que eu sei que estão erradas. É uma mulherzinha santa, ele está se referindo a ela, não é? Uma senhora santa, de boa aparência, cristã, né? Mas são os cristãos que dizem que estão errados. Sabe por quê? Porque é eles que reconhecem seus erros. Os outros que não são cristãos são muitíssimas vezes mais errados que eles, do que os cristãos. Mas eles não dizem nada porque não reconhecem seus erros.
O cristão não. É como se fosse um lençol branco, não é? Assim, você estende ele assim, um lençol branquinho, e você olha, e lá no meio, em alguma parte, tem uma pinta preta. Uma pintazinha pequena preta. Porque ele é branco, a pinta preta se destacou. Mas se fosse um outro pano todo pintado de preto, vermelho, marrom, todo chambuscado, uma pinta preta não apareceria. Essa é a maneira que se vê quando se trata de cristãos e não cristãos, né? Por isso que a irmãzinha, que ele disse a mulherzinha santa, foi ao escritório e disse: mas irmão Branham, eu tenho tantas coisas que estão erradas. É por isso que você ora todos os dias. Você é cristão, é por isso que você ora e pede perdão a Deus todos os dias, e se arrepende todos os dias das coisas erradas que você faz. Aleluia, né? É porque você é um pano branco, e quando aparece uma pequena pinta, você não quer aquilo também. Eu não quero nada mais, nada menos que perfeito, que branco, alvo como a neve. Aleluia, glória a Deus, não é? Bem, eu disse, ele está com a entrevista com a irmã, que ele está se refletindo a isso, não é? Digo, se referindo a isso. Eu disse, mas veja, irmã, você não olhe para si mesma. Isto é simplesmente o que é o seu desejo e o que você está tentando fazer. E se você realmente ama ao Senhor, você tentará servi-lo com todo o seu coração. E então todos os seus erros estarão escondidos no sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Isso aqui é muito bom para todos nós. É uma coisa que pareceria até uma lição de primário, de alunos primários, não é? Mas não é. Isso aqui é tão tremendo. Saber que se você tem o seu propósito, o seu desejo no seu coração de servir a Deus, de amá-lo, de fazer tudo correto, e você vai cometendo erros aqui, erros ali, não é? Então, veja bem isto aqui. Então, todos os seus erros estarão escondidos no sangue do Senhor Jesus. Porque ele vai olhar para o seu desejo, para a sua vontade, para a sua determinação de servi-lo, não é? Então eles estão escondidos no sangue do Senhor Jesus. Vem, ele fez um caminho. Então, ele começa agora tomando o homem dos seus pactos, de dizerem que, se você quiser, eu quero. E ele começou com um homem chamado Abraão. Então toda vez que Deus fez o pacto com o homem, é assim: você faz isto e eu faço isto, não é? Você faça assim e eu faço assim, e nós completaremos o nosso trato, não é? Mas toda vez o homem descumpria o seu lado. É isso que ele está dizendo aqui. Em nenhuma vez o homem cumpriu o seu lado. Então ele diz aqui: então ele começou com um homem chamado Abraão e deu a Abraão um pacto incondicionalmente. Prestemos atenção nisso. Isso não vai te dar assim o direito e o prazer de pecar. Porque agora você está em um pacto incondicional, que não depende da sua parte, só depende da parte dele, que é perfeito. Isso não vai te dar o desejo e a liberdade para errar. Pelo contrário, isso vai te responsabilizar mais ainda para tentar ser o melhor que você pode ser. Muito embora você não consiga, mas você vai tentar ser o melhor possível, porque o que vai contar não é o seu lado, vai contar só o lado dele agora, né? Olha isto então. Deu a Abraão um pacto incondicionalmente,
Cada vez que ele começava uma obra-prima, Satanás a apanhava, por causa da palavra. Mas quando ele começou com Abraão, ele disse: eu já o fiz. Pronto. Não vai depender de você, Abraão. Dessa vez, Satanás não vai conseguir ganhar. Não vai conseguir intervir e atrapalhar o plano. Não é porque agora eu não vou mais depender do seu lado para levar a cabo o nosso pacto. Vai depender só de mim. É incondicionalmente. Então, ele disse, quando Satanás viesse, ele diria: eu já o fiz, já está feito. Não depende dele, né? Aleluia. Eu já o fiz. Agora, isto é incondicionalmente. Não o que aquilo, se você fizer eu faço. Mas eu já o fiz. Agora ele, o escultor, está determinado a ter esta obra-prima. Ele vai tê-la agora, né? E que obra-prima seria essa que ele vai dizer aqui? Será a sua noiva? A construção da sua noiva, e ela é perfeita. Ela é imaculada. São Paulo disse isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele disse: oxalá me suportasseis um pouco. Suportai-me, porém, ainda um pouco mais, porque eu estou zeloso de vós, para vos apresentar a Cristo, a saber, o marido, né, a Cristo, como uma virgem pura, santa e imaculada. Então, essa é a obra-prima que ele vai fazer. Então, se for depender da condição humana, essa obra-prima nunca sairia. Mas vai sair porque Deus não vai falhar. Aleluia, Deus não pode falhar. Ele é Deus onisciente, onipresente e onipotente. Aleluia, glorifiquemos ao Senhor nosso Deus, que a gente vai ficando um pouco religioso já, né? Um pouco fervoroso. Aleluia. Então, de Abraão vieram os patriarcas. E os patriarcas realmente... Agora, o que está Deus fazendo? Ele está reconstruindo essa obra-prima que tinha caído. Então, nos patriarcas, o primeiro que encontramos foi Abraão. Agora, observe, toda obra-prima é colocada no fundamento de escultura. A estátua de Moisés, feita por Miguel Ângelo, está num pedaço de mármore de 3 ou 4 pés. Isto tem uma base. Então, Deus, na preparação dessa obra-prima, ele coloca isso no fundamento dos patriarcas, e o fundamento dos patriarcas, vamos ver aqui, isso aqui é outra coisa maravilhosíssima que nós precisamos guardar no nosso tesouro de conhecimentos espirituais, não é? Olha isto aqui. Então, ele ia fazer a obra-prima e ele ia colocar ela sobre uma base, que é o fundamento, né? Então, olha isto aqui. Então, ele colocou na base do fundamento dos profetas. Então, você vai se lembrar que São Paulo disse na sua carta aos Efésios que a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o fundamento no qual está edificada a obra-prima que ele vai construir. Mas vamos aqui que ele vai mostrando para a gente, né? E o fundamento dos patriarcas, primeiro foi Abraão, então Isaque, então Jacó, depois José. As 4 esquinas, os 4 cantos, né, da base. As 4 esquinas. E agora, Abraão foi o fundamento da fé. Não perde isso não, que isso é maravilhoso. Depois você pode pregar na igreja isso aí.
né? Se você quiser, mesmo que você não seja da mensagem, você pode depois fazer um apanhado e pregar na sua igreja. Mas se você tiver coragem, você pode dizer que recebeu isso de William Branham. E se você não tiver, não diga, né? Não diga que recebeu de William Branham. Mas para ser honesto, dever-se-ia dizer, né? Mas vamos aqui. É uma sugestão, é claro, né? Então, agora, Abraão foi o fundamento da fé. Marca aí, o fundamento da fé. Digamos que isso teve 4 fundamentos. O fundamento da fé, vamos supor assim, os 4 pés, né? Assim, ó. Os 4 pés da base, né? O fundamento da fé foi Abraão. O fundamento do amor foi Isaque. O fundamento da graça foi Jacó. A graça de Deus para com Jacó. Qualquer um sabe disto, mas em José havia a perfeição. Então, você prestou atenção, os 4 pés da base: Abraão, a fé, Isaque, o amor, Jacó, a graça, e José, a perfeição. Então, a estátua, a obra-prima que está sendo construída agora, que é a noiva, né? Eu estou adiantando aqui, mas não tem importância. Está sendo edificada sobre esses 4 fundamentos, esses 4 pés, né? Fé, amor, graça e perfeição. Vamos aqui. Foi ali que ele pôde estabelecer o monumento sobre não na primeira base, na segunda base, na terceira base, mas na 4ª base. Abraão tipificou a Cristo naturalmente. O mesmo foi Isaque, todos eles tipificaram a Cristo, né? Todos esses patriarcas aqui tipificaram a Cristo. Então vamos aqui. Abraão tipificou a Cristo naturalmente. O mesmo foi Isaque em amor. Abraão o fez em fé. Isaque o fez em amor. Jacó o fez pela sua graça, porque Jacó significa enganador. E isso é o que ele era, mas a graça de Deus estava com ele. Mas quando chegou a José, não há nada contra José. É mesmo, não é? Você prestou atenção nisso? Porque Abraão teve, ele representou, não é, o fundamento da fé. Mas ele tinha algo contra si. Ele mentiu quando ele disse para Abimeleque que Sara era sua irmã. Então ele tinha algo contra si. Isaque, né? Vamos aqui, né? Isaque também teve algo contra si. Né? Eu não sei se vocês já me ouviram dizer, né? Não sei se foi aqui ou foi no culto presencial, que falando-se em Jacó e Esaú, né? Esaú era o primogênito e deveria herdar a primogenitura. E quando ele disse que ia abençoar os dois, né? Aliás, o primogênito, os dois seriam abençoados, mas o primogênito herdaria a primogenitura, não é? E quando ele falou que ia dar a bênção para Esaú, vocês conhecem a lição bíblica sobre o prato de lentilhas, né? Então, enquanto ele foi para o mato buscar a caça, Jacó fez o guisado em casa com um cabrito caseiro. E enrolou a pele no braço assim, a pele do cabrito no braço, orientado por sua mãe, né? Rebeca. Então, e quando ele levou o prato, o pai dele falou, mas ele estava cego, não é? Porque o amor, ele é um tipo do amor, então é por isso que ele estava cego. Porque o amor de Deus não vê as nossas falhas, não vê os nossos defeitos. É como um filho do pai, né? Que o pai não vê os defeitos. Então, quando ele chegou, trouxe o prato, ele disse, mas quem é você? Ele falou, eu sou Esaú. Ele falou, não, você não é Esaú. Porque Esaú
ele tem outro porte físico, sua voz, sua forma física é diferente e tal, né? Mas vem aqui mais perto. Aí ele chegou mais perto, ele passou a mão assim no braço de Jacó, né? Falou assim, o braço é parecido com o braço de Esaú, mas a voz não é a dele não. Mas então, ficou na dúvida? É mesmo? Restou essa dúvida? Então por que não esperou? Cadê o seu irmão então? Se você é Esaú, cadê seu irmão Jacó? Chama ele aqui para mim. Eu quero vocês dois aqui para fazer uma cariação com vocês dois, para eu poder saber se eu estou sendo enganado. Por que ele não fez isso, não é? Ele sabia perfeitamente, eu preguei isso na igreja, né? Isaac sabia perfeitamente que Jacó não era Esaú. Mas por que ele abençoou Jacó, então, em lugar de Esaú? Porque a Bíblia disse, agora fiquei religioso, né? A Bíblia disse assim, amei a Jacó e aborreci Esaú. Ele amava Jacó antes de qualquer coisa, e Jacó quer dizer suplantador. Você está entendendo? Não é? Que coisa tremenda, que maravilha é a palavra de Deus correr assim, perfeitamente em coesão. Mas quando chegou a José, aí você vai ver, José não tinha nenhum defeito. Não teve nada que a Bíblia o acusasse de alguma coisa, né? Quando chegou a José, não há nada contra ele, somente um arranhãozinho, pois a base também deve ser uma obra-prima. Quando ele disse a seu pai, descobrimos, né? O arranhãozinho aqui, né? Quando ele disse a seu pai, o profeta, Jacó era um profeta, né? Então, quando ele disse a seu pai, o profeta, diga a Faraó que o teu povo são criadores de gado e não pastores, porque um pastor é uma abominação para os egípcios. Então, quando Jacó foi se apresentar a José, a Faraó, né? Faraó teria que conhecer a família de José, depois que eles vieram para o Egito. Então José disse, você diga, papai, para Faraó que vocês são criadores de gado, não são pastores de ovelhas. Porque eu fiquei pensando aqui agora, trazendo isso para o nosso tempo agora, né? Tá bom aqui o tempo, ainda dá um tempinho bom. Trazendo para o nosso tempo agora, você sabe que o evangelho está tão, assim, desmerecido. Não que o evangelho deixou de ser evangelho, a palavra de Deus, que é o evangelho, é a mesma. Mas os manuseadores da Bíblia, os manipuladores da Bíblia, da palavra, e também do povo, né? A coisa ficou tão desmerecida, tão avacalhada pelos líderes, que agora ser pastor evangélico é um desmerecimento. Quase que na maioria agora, da compreensão das pessoas. Por quê? Porque é uma abominação. Sabe-se que os pastores são enganadores, enganam o povo com falsas curas, né? E tomam os dinheiros deles, né? E tudo isso aí. Então, quer dizer, os egípcios não gostavam de pastores de ovelhas. Agora, então ele tinha que dizer que era trabalhadores com gado, né? Criadores de gado. Então José orientou o pai dele, faça isso. Então esse aí foi o arranhãozinho dele, né? Mas quando o velho profeta chegou diante de Faraó, ele disse, olha só, parágrafo 64, mas quando o velho profeta, esse velho profeta aqui era Jacó, viu? Quando o velho profeta chegou diante de Faraó, ele disse, teus servos são pastores. Amém. Glória a Deus, né? Teus servos são pastores. Bendito seja Deus. Porque não é porque tem um pastor charlatão que não pode existir nunca mais, em lugar algum, um outro pastor que não seja charlatão, que seja verdadeiro, não é?
teus servos são pastores. Então aquilo raspou, consertou o arranhãozinho de José. Por isso que ele representa a graça, né? Jacó representa a graça. Aquilo raspou isso, vem? Por isso é que isso ainda continua a ser uma obra-prima. Agora, as bases foram fundadas através da fé, amor, graça e perfeição, por meio dos patriarcas. Agora, o corpo de trabalho que chegou a essa grande obra-prima foram os profetas, que eram a palavra. Eu espero que vocês possam ler isso, vem? Os profetas, não as leis. Os profetas, ele disse, eu espero que vocês leiam isso e naturalmente entendam isso, né? Os profetas, eu estou frisando bem aqui, eu espero que vocês possam ler isto, vem? Os profetas, não as leis. Os profetas, pois, os profetas eram a palavra. Isso pode ser novo para muitos de nós, viu? Né? Isso pode ser novo para muitos de nós, mesmo já congregados na mensagem do profeta William Branham, na mensagem de Deus. Que a mensagem não é de William Branham, ele só foi o mensageiro, né? A mensagem é de Deus. Mas isso pode ser aqui, eu vou confessar aqui a minha fraqueza, né? Para mim, eu já havia lido essa mensagem antes, mas para mim eu confesso que foi novo agora. Veja só isso que o profeta está dizendo aqui. Não é a lei, não eram as leis que eram a palavra. A palavra eram os profetas. Isso foi novo para mim, né? Eu não tenho nenhum acanhamento de dizer, porque nós estamos estudando a mensagem justamente para aprendermos dela. Que o profeta disse assim, que nós nunca devemos saber mais do que o nosso mestre, o nosso pastor e assim por diante, né? O dia que nós soubermos mais, então nós devemos procurar um outro lugar onde você vá aprender alguma coisa. Porque quem não precisa de aprender mais nada, nesse tempo que nós vivemos agora, quem não precisa aprender mais nada são os laodiceanos. Esses não querem aprender mais nada, mas nós queremos e precisamos aprender. Então eu acabo de aprender aqui uma coisa muitíssimo importante para mim e, claro, para todos nós, né? As leis não eram a palavra eram os profetas. Então vamos para frente aqui. Os profetas, pois os profetas eram a palavra vindicada, a qual forma o corpo. A palavra vindicada forma o corpo. Não os patriarcas, os profetas, eles eram a palavra. Finalmente, como ele começou lá atrás, nos dias de Moisés, e veio através dos profetas para cada um, isto finalmente construindo um corpo. Ele não está falando da base, ele falou da base, agora está falando do corpo, da imagem, da estátua que vai ficar em cima da base, né? É o corpo, com a fisionomia de pessoa. O corpo se aproximando o tempo todo. E o maior de todos eles era João. Assim diz a Bíblia. Jesus disse isso: não há homem algum nascido de mulher tão grande como João Batista, pois foi ele quem pôde introduzir a palavra. E então vem finalmente a grande cabeça, a cabeça de tudo isto. O restante do corpo simplesmente falou disto. A base foi colocada pelos patriarcas, mas o corpo foi construído pela palavra, que era os profetas. E aqui vem a cabeça de tudo isso, Jesus. Amém? Fechou o assunto? Agora, né? São Paulo disse que a igreja é o corpo e nós somos os seus vários membros. Cada membro tem vários, cada corpo tem vários membros, né?
e nós somos os membros desse mesmo corpo, mas a cabeça desse corpo é Cristo. São Paulo disse isso na carta aos Efésios, não é? Então agora vem a cabeça de tudo isso. Jesus entra em cena ali. Quando a cabeça foi colocada sobre isso, nós encontramos nela toda a obra de Deus. Nós encontramos nele o reflexo perfeito da palavra, pois ele era a palavra, a plenitude da palavra. Agora, outra vez, Deus tem a perfeita obra-prima, como disse Isaías. Eis o meu servo, a minha obra-prima, que eu tenho tipificado através de todas as eras desse único perfeito que vem. E aqui está ele bem diante de mim, um perfeito, ali em sua própria imagem, refletindo a Deus. Pois ele disse em São João 14, quando me vês a mim, vês ao Pai. Aleluia. Glória a Deus, né? Bendito seja Deus. Se olhar aqui, estamos quase no ponto de parar já, né? Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo foi talhado e refletiu o que o Verbo era no princípio. Ele, o Verbo, refletindo na obra-prima em sua própria semelhança. Deus de volta, outra vez, em sua própria semelhança. A forma da palavra sendo refletida na imagem de um homem, a obra-prima. Glória a Deus. Por isso que São João escreveu isso, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, era a palavra encarnada que habitou entre nós. Vamos ler mais um pouquinho aqui então, né? Todos os profetas tiveram falhas, todos um destino, mas aqui por último, vindo através daquilo, finalmente vem a obra-prima, quer dizer, e Jesus veio na mesma linhagem, né? Foi aperfeiçoando, 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 até chegar o perfeito. Aleluia, não é? Vindo através daquilo, finalmente vem a obra-prima, a perfeita. Nenhuma falha nele de maneira alguma. Tão perfeito, refletindo o construtor em si mesmo, a sua própria imagem. Então o construtor, que é Deus, lá no princípio atrapalhou, ele começou de novo e aqui foi, até que agora chegou a sua obra-prima, que é Jesus Cristo, refletindo ao próprio escultor, né? A sua própria imagem estava refletida em sua obra. Deus e Cristo eram um, de tal forma que ele até colocou seu espírito nele. E então a própria imagem e o construtor se tornaram um. Deus e seu trabalho de escultura, a sua obra-prima, onde Moisés estava no trabalho de San Angelo, ou seja, Miguel Ângelo, né? Ou melhor, Miguel Ângelo. Era uma obra de escultura que estava morta, porque ela foi feita de pedra. Mas aqui, o construtor da obra-prima, quando ele estava com a sua obra perfeita, ele entrou nela. Agora eu vou parar aqui no parágrafo 70. Chegamos ao final do parágrafo 70, porque nós não devemos continuar por causa do tempo que extrapola, não é? Mas se Deus quiser, Deus permitir, nós voltaremos no outro culto da frente e daremos continuidade. Amém? Graças a Deus então, não é? Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Damos graças ao Senhor, meu Deus, por estas bênçãos, ó Pai. Essa palavra
que o Senhor tem nos mandado, essa mensagem através do seu mensageiro, do profeta do Senhor, é a coisa mais preciosa, é o presente mais valioso que cada um de nós recebeu, Senhor. Essa palavra, essa mensagem, porque ela satisfaz as nossas almas. Aleluia. E agora, Senhor, eu peço a bênção em favor de todos os teus filhos, dos que estão em conexão conosco. Todos sejam abençoados, sejam ajudados pelo Senhor. No nome santo de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, não se esqueçam que nós estamos publicando os cultos aqui virtuais todas as terças-feiras e aos sábados, no horário das 18h45, não é? E não esqueçam então de clicar no símbolo de joia ali, no gostei, né? E também não esqueça de se inscrever no canal e assina, ativa o sininho também, que assim você recebe as notificações, não é? Mas, amém. Graças a Deus, agradecemos a todos pela companhia, pelo companheirismo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima reunião virtual, nosso próximo culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.